não tiveram a oportunidade de nascer de novo. Então Deus, pela sua infinita misericórdia e amor, Ele dá a oportunidade a todos que estão na terra hoje de aceitarem Jesus como Senhor e Salvador e se tornarem o seu povo, povo escolhido para morar eternamente com Deus. Agora, o homem não deve se iludir, porque os juízos de Deus vêm para destruir novamente a raça humana toda sobre a face da terra. E serão lançados no lago de fogo e enxofre todos os que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Tópico 3, a violência na sociedade atual. Então, apesar das políticas públicas contra a violência, as estatísticas envolvendo assassinatos, lesões corporais, estupros, roubos, etc., aumentam anualmente de forma assustadora. Vivemos dias semelhantes aos de Noé. Por isso a Igreja de Cristo, como sal da terra e luz do mundo, deve postar-se com a voz profética de Deus contra todos os tipos de violência. Não podemos nos conformar com o presente século. Romanos 12, 1 e 2. Então, apesar dos homens terem as suas políticas públicas de transformação da sociedade, nós temos visto que a sociedade tem se corrompido cada dia mais. A violência tem aumentado cada dia mais. Então não tem funcionado. Por quê? Porque o homem tem tratado a violência como uma causa social, porque existe uma pobreza, existe alguém que é mais rico. Então eles têm olhado de maneira humana e não espiritual. Não têm conseguido detectar a causa da violência. A verdadeira causa, que é o pecado. Então o que pode transformar a sociedade é Deus, a entrada da palavra de Deus. Mas infelizmente as estatísticas, veja bem, uma igreja é colocada num bairro. Então se imagina que esta igreja irá transformar esse bairro, vai mudar a vida desse bairro, vai transformar a sociedade desse bairro numa sociedade melhor. Mas o que acontece na maioria das vezes? A igreja entra naquele bairro e não faz o seu papel de igreja. Porque o papel da igreja seria exatamente isso. A igreja naquele bairro levaria a luz de Deus ali. As pessoas veriam que a igreja, ela funciona diferente, o seu povo é diferente, o seu povo é feliz, é alegre, é um povo tranquilo, é um povo onde não existe nenhum tipo de violência no meio deles, é um povo que vive em paz. Então, eles veriam isso. Não acontece que a igreja é colocada ali e as pessoas que deveriam mudar aquela situação do bairro, essas mesmas pessoas acabam se corrompendo e acabam fazendo coisas que vão atrapalhar os outros a terem uma visão do reino de Deus, a mudarem as suas vidas, a serem transformadas. Elas não confiam os seus problemas a essa igreja. Elas não confiam em procurar a solução das suas vidas nessa igreja. Porque esta igreja, ao invés de ser sal da terra, luz do mundo, acaba se corrompendo, se misturando à sociedade e não fazendo o seu papel de transformação. Então o problema é que tem ocorrido. Então a igreja precisa exercer o seu papel de transformação na sociedade, de mudança da sociedade. A igreja tem que combater o pecado. A igreja tem que ajudar as pessoas a saírem da situação que estão vivendo. A igreja tem que funcionar como o hospital de Deus onde ela está. Então a maioria das pessoas vão à igreja, mas é só ali que elas são crentes, quando estão na igreja. Quando saem, não são mais igreja. Não exercem a sua função na sociedade. Não estão transformando a sociedade em que vivem. E muitas das vezes encontramos até violência dentro da própria igreja, dos membros da igreja. Então nós temos que tomar cuidado, porque as famílias devem tomar muito cuidado com seus familiares, para que eles sejam exemplo na sociedade. Para que a sua família seja exemplo para as outras famílias em volta. Então a igreja precisa exercer o seu papel dentro da sociedade. Parte 2. Violência, um problema de todos.
O tópico 1 aí, quando o crente é perseguido. Tópico 2, a ação do bom samaritano. Tópico 3, a igreja deve denunciar a violência através de ações. Vamos ver então o tópico 1, quando o crente é perseguido. Então há formas de violência que, embora não agridam fisicamente, são mental e emocionalmente destrutivas. Entre as mais comuns, encontram-se a tortura psicológica e o assédio moral, ambos extremamente danosos, podendo levar a vítima a danos irreversíveis. Salmos 73, 21. O que dizer, portanto, das perseguições que muitos crentes piedosos sofrem no trabalho e na escola em virtude de sua postura moral e espiritual? Então aqui encontramos uma situação de perseguição religiosa, que muitos crentes, por serem realmente crentes, terem entendido realmente que eles devem ser exemplo para a sociedade que vivem de maneira santa e irrepreensível, esses crentes serão perseguidos. Todos os que querem viver piamente serão perseguidos. Isso é normal. Agora, o crente deve suportar essa perseguição e, com amor de Deus, ele procurar ajudar os outros. Agora, ele sofrerá perseguição. E essa perseguição pode vir uma perseguição psicológica, ou assédio, ou aí abusos, né? Aí pode vir com brincadeiras, chacotas, o bullying, né? Então são várias coisas que o crente pode sofrer devido à sua vida santa e irrepreensível numa sociedade corrompida. Então muitos crentes são perseguidos no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, né? Nas reuniões de bairro, nas reuniões sociais, em qualquer parte. Então ele é perseguido por ele ser crente, por ele ser salvo, por ele representar o reino de Deus, que é exatamente contrário ao reino das trevas, o reino de Satanás. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, de 10 a 12. O Senhor é poderoso para transformar esse quadro e mostrar a todos que Ele zela por seus filhos. Salmos 42, 5, 11, 62, 5. Então veja bem, Jesus está dizendo bem claro: sois bem-aventurados quando perseguirem vocês por causa do meu nome. Porque tem muito crente que ele é perseguido não por causa do nome de Jesus, não porque ele está representando Jesus. E quando as pessoas falam mal dele, é a verdade, não é mentindo que falam mal. Então veja bem, sois bem-aventurados quando, por causa do nome de Jesus, porque você é separado, é santo, porque você vive uma vida certa, então as pessoas te perseguem, falam mal de você, falam mentiras a seu respeito. Então você é bem-aventurado. Agora, quando as pessoas estiverem falando de você, mal de você, ou perseguindo você, porque você é um crente atrapalhado, porque faz coisa errada, aí você não é bem-aventurado. É o contrário. Você está servindo como pedra de tropeço, atrapalhando as pessoas se converterem a Jesus. Então façamos tudo para sermos irrepreensíveis diante de uma sociedade corrompida, para servirmos de exemplo para eles, de luz. Tópico 2, a ação do bom samaritano. Então o Senhor Jesus contou certa vez uma parábola cujos personagens centrais são um samaritano e um israelita que foram espancados por salteadores. Lucas 10, 25 a 37. A vítima foi ignorada até mesmo por um levita e por um sacerdote. Veja aí 10, 31 e 32. Todavia, o samaritano, alguém abominado pela nação judaica, veja João 4, 9, compadeceu-se do israelita, socorreu-o e responsabilizou-se por seu tratamento. Nessa palavra há uma importante mensagem para a Igreja de Cristo. Devemos cuidar e amparar as vítimas da violência. Então aquele israelita que foi assaltado
e foi espancado, ele precisava de ajuda. Ele não foi ajudado pelos seus semelhantes, como se esperava. Passou ali um levita, passou o sacerdote, que eram representantes da religião judaica, que deveriam ajudar, estavam representando Deus. Mas eles não ajudaram aquele homem. Agora, Jesus disse, olha, um samaritano, que não era responsável religioso, que não era um representante de Deus, um samaritano que vocês dizem que não vale nada. Então esse samaritano olhou a situação daquele homem caído, machucado, assaltado, viu o trauma dele devido à violência da sociedade de sua época. Ele foi assaltado e se compadeceu dele. Além de tratar suas feridas, o colocou sobre o seu animal, levou até um hotel, uma estalagem, colocou ali, pagou as despesas e disse que deveriam tratar dele até a sua volta da sua viagem. E ele ia avaliar, quando chegasse, ele ia avaliar a situação daquela pessoa. Se estivesse ruim, ele ainda ajudaria de novo. Então a intenção dele era ajudar realmente aquela pessoa. Era restaurar totalmente aquela pessoa. Era consertar tudo o que a violência social fez naquela pessoa. Então ele queria restaurar totalmente. E assim a igreja deve fazer. Como representantes de Deus, a igreja não pode ser como aquele levita, como aquele sacerdote, que não cuidaram, passaram, olharam, viram a situação, passaram de largo, passaram, foram embora e não ajudaram. A igreja deve olhar para essas pessoas que estão sofrendo devido à violência social e deve ajudar essas pessoas. Então veja bem que existiu ali uma parte material a ser envolvida na situação e uma parte espiritual também. Então essas pessoas precisam ser ajudadas, tanto materialmente como espiritualmente. Nós estamos vivendo uma época em que a igreja, ela procura apenas tirar das pessoas o bem material. Mas ela não devolve esse bem material à sociedade. As pessoas estão se enriquecendo, andando aí nos carrão de luxo, comprando sítio e fazenda e não sei mais o que. Então, quer dizer, estão tirando do povo para enriquecimento próprio. Já o que Jesus ensina, que o papel da igreja é ajudar as pessoas. Você vai pegar daqueles que têm e ajudar os que não têm. Então a igreja deve promover sempre essa ação social. Deve ser uma prática da igreja, por exemplo, cestas básicas serem distribuídas às pessoas necessitadas do bairro. Deve ser uma prática da igreja visitar as pessoas necessitadas, as pessoas que estão passando por problemas, aconselhar, ajudar, tanto espiritualmente como materialmente. As pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão doentes, devem ser visitadas e ajudadas. Infelizmente, a igreja passou a ser uma coisa assim que tira só das pessoas, mas não dá nada. Estamos vivendo contrários à palavra de Deus. As pessoas estão procurando enriquecimento, estão pensando na sua vida futura, de ter uma aposentadoria tranquila, de terem muito dinheiro, tranquilidade no futuro. Não estão pensando no arrebatamento da igreja, não estão pensando na sociedade que vivem, não estão amando as pessoas, não estão dando a vida pelas pessoas. Estão pensando no seu enriquecimento próprio, só em se dar bem. Isso é terrível. Tem que ser mudada essa situação. A igreja está aqui para ajudar as pessoas e não para ser ajudada.